Oi pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui mais uma vez ao canal da Obra Lumen. Eu particularmente já estou assim muito ansioso pela gravação, né, por apresentar esse vídeo aqui por vocês, porque nós estamos no terceiro domingo já, hoje, no terceiro domingo do mês das vocações. No primeiro domingo falamos sobre o chamado ao sacerdócio, no segundo domingo a vida matrimonial, né, a vida conjugal, e nesse terceiro domingo a gente fala sobre a vida religiosa. E particularmente eu estou encantado, assim, eu estava ansioso para gravar isso aqui, porque eu estou aqui hoje num lugar lindo, especial, calmo, onde você respira Deus em todos os lugares, né? Eu estou aqui no Carmelo Santa Terezinha, em Fortaleza, e a gente vai entrevistar hoje uma consagrada, né? Uma religiosa consagrada que deu o seu sim, e deu o seu sim há alguns anos já, então, e firme na caminhada, com certeza uma caminhada cheia de alegrias, cheia de desafios, mas com certeza uma caminhada em Deus muito feliz. Eu quero apresentar a vocês com muita alegria no meu coração, muito feliz mesmo, já bati um papo com ela aqui antes, a irmã Imaculada. Seja bem-vinda, irmã, tudo bem? Tudo bem, Diego. Para mim é uma alegria muito grande também poder partilhar um pouquinho com vocês sobre essa vocação específica e para mim tão especial, como deve ser também especial a vocação a qual Deus chamou cada um, né? A vocação ao matrimônio é uma vocação, vocação ao sacerdócio também, né? Vocação quer dizer um chamado, né? E um chamado à realização, né? E então eu me sinto também muito feliz, tenho um carinho também muito particular pela Obra Lumen, admiro bastante esse carisma. E a gente está aqui à disposição, alguma pergunta que a gente possa colaborar. Isso, a impressão que dá é que nós nos conhecemos há muitos anos. Que quando a senhora fala assim, eu tenho um apreço muito grande pela Obra Lumen, mas pessoal, eu digo a vocês que quando a gente chega aqui, ela fala da nossa comunidade, a gente fala da comunidade, do carisma dela, da comunidade. Então é isso que nos une, né, irmã? Então assim, mesmo com essas grades aqui, que muita gente que assiste esse vídeo pode estar pensando, por que ela está aí atrás dessas grades, né? Ela está presa ou não está presa? Ou a senhora é mais livre do que nunca, né, irmã? Ah, com certeza, com certeza. Santa Teresinha nos diz que as grades não existem para nos separar, mas para nos unir, né? Porque Elizabeth da Trindade também diz que não existe distância para os que se amam em Deus. Nós estamos unidos a Ele nos congrega, né? Então, essa separação, vamos dizer assim, física, né, das grades, né, ela não significa uma separação, é uma separação do mundo, né? Nos separamos do mundo, nos afastamos do mundo para mergulharmos ou estarmos no mundo de uma forma diferente, né? Para estarmos mais unidos em Deus. E quando nós procuramos nos aproximar dele, né, nós atraímos, né, também a humanidade toda, né? Então, por isso que as grades não existem para separar, né? E é impressionante, né, irmã Imaculada, que o carisma, né, que a senhora vive, né, na igreja, com essas grades, que muitas pessoas desconhecem até, verdadeiramente aproxima. Porque as pessoas querem vir aqui, né? As pessoas querem vir aqui, querem estar, nem que seja... Parece uma contradição, né? Um paradoxo, né? Que é uma coisa impressionante, né? Então, assim... Mas, irmã, vamos falar um pouco aqui, né? Para também abrir o coração de tantas mulheres aí, talvez, que sentem esse chamado. São 25 anos de vida consagrada, não são 25 dias, viu, irmã Imaculada? Conta um pouco dessa história e como surgiu isso, como a senhora sentiu isso no coração. Olha, assim, quando eu penso que já passaram 25 anos, eu digo, Jesus, já se passaram todos esses anos, né? O tempo passa muito rápido. Olha, eu vou procurar resumir o máximo assim que eu posso, né, desse chamado. Eu até os 18 anos, eu tinha uma vida assim um pouco afastada de Deus, né? Eu era uma católica, mas não praticante, né? E eu, para falar a verdade, eu ia para a igreja, acho que era mais forçada, obrigada, né? Porque eu morava com a minha avó. Minha avó ia para a missa e eu me sentia obrigada a ir. Mas eu tive uma graça muito grande que eu fiz uma
eu fui convidada a participar de um grupo de jovem. E naquele grupo eu me senti muito encantada, porque eu descobri ali que os maiores evangelizadores dos jovens são os próprios jovens. Quando eu vi os jovens lendo a palavra de Deus, rezando o texto, né? Participando da liturgia da missa, eu fiquei encantada com aquele testemunho dos jovens. E eu disse para mim mesma, eu quero ser uma jovem igual a eles, né? E aí eu me aproximei mais de Deus e a partir desse grupo de jovem, eu tive uma oportunidade, Deus foi me atraindo cada vez mais, né? E eu tive a oportunidade de fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Eu acho que foi ali onde tudo assim de maravilhoso aconteceu na minha vida, porque foi uma experiência pessoal com Deus, né? Eu sempre ouvia dizer que Deus existia, aquela coisa assim muito teórica, mas eu passei por essa experiência de que Deus existe e que seu amor é real, né? E quando eu fiz essa experiência, ela foi tão profunda que eu disse para mim mesma que eu só queria, a partir daquele momento, aquilo que Ele quisesse para mim, porque eu entendia que a vontade de Deus seria a minha felicidade, né? Aquilo que Ele escolhesse para mim seria o melhor para mim, o meu melhor, né? E a gente descobre que tem um documento da nossa ordem que diz assim, que na base de toda vocação existe um chamado, e esse chamado só se explica a partir do amor que Deus tem pela pessoa chamada, né? E foi isso que eu experimentei. Foi a partir desse amor de Deus que eu me lancei assim no desejo de querer dizer um sim realmente a Deus na vocação onde Ele me chamasse, eu disse, o que Ele me apresentar eu aceito, né? E a partir daí foi tão interessante porque no grupo de jovem que eu participava, tinha um jovem que ele sentiu um chamado ao sacerdócio, hoje ele é sacerdote, né? Padre Oliveira. E tinha uma jovem também, que foi através dela que eu me aproximei desse grupo. Ela também sentiu um chamado à vida religiosa. E ela entrou no Carmelo e depois eu entrei no Carmelo. Só que ela não está aqui, ela está no Carmelo de Cachoeiro de Itapemirim, né? Então, eles me ajudaram também muito nesse discernimento, né? No primeiro momento, eu coloquei assim quando eu senti o chamado, eu lembro profundamente que nós estávamos participando da liturgia da missa, né? Era na igreja de São Gerardo, né? Nós participávamos do grupo e depois do grupo a gente assumia a liturgia, né? E ela sempre me falava que morava com uma irmã Maria. A irmã Maria era uma pessoa consagrada, né? E aí eu só conheci essa pessoa muito de nome. E depois que terminou a celebração, nós ficamos ali conversando alguma coisa ali. E de repente essa senhora se aproximou de mim, do nosso grupo, e disse assim, meus filhos, vamos conversar ali fora, não é bom ficar conversando aqui dentro da igreja. Eu descobri que essa pessoa era essa irmã Maria com quem essa jovem, que depois se tornou carmelita, morava, né? E eu sei que quando eu menos esperei, eu estava sozinha conversando com ela. E ela, naquele momento eu sei que ela foi assim um instrumento de Deus para me fazer descobrir a minha vocação. Ela disse uma palavra que foi muito forte. Ela disse assim, minha filha, a jovem ela nasce ou para casar ou para ser religiosa. Para casar, essa realidade para mim era muito natural, porque eu vim de uma família muito numerosa, né? Mas assim, vida religiosa, pensar em vida religiosa. Mas eu senti que naquele momento é como se fosse assim, uma flechada assim, de Deus no meu coração. Foi um chamado forte ali, sabe? A senhora ficou inquieta na hora? Meu Jesus, é tudo que acontece, né? Essa inquietação. Aí voltou pensativa para casa? Como que foi isso? Isso, aquela alegria, mas ao mesmo tempo aquele medo, porque no momento eu percebi que quando Deus lançou o chamado, mas parece que o inimigo chega junto com as tentações, com os medos, né? E logo que eu era assim, uma neoconvertida, né? Me sentia muito insegura. E eu fui para casa assim, eu peguei o ônibus, que eu não sei nem como eu ia naquele ônibus, né? Mas eu pensava assim, eu me perguntava, ser religiosa, né? E por que não ser religiosa? Mas ao mesmo tempo vinham aquelas dúvidas, aqueles conflitos, aí eu dizia assim, mas eu não me sinto assim preparada. Era essa a resposta que eu dizia para Deus, meu Deus, chame outra pessoa, porque
eu não me sinto capacitada. Naturalmente, ninguém nunca está totalmente pronto para assumir a vocação, né? Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, né? Vai nos capacitando dia a dia diante da nossa resposta, né? E eu sei que eu senti muita inquietação. Só que aí, para completar ainda mais a obra, eu comecei a ler Santa Teresinha, né? Aí, Era essa a pergunta, porque sentiu um chamado para a vida religiosa, mas ainda não sabia qual era o carisma, qual né? Qual era o carisma, né? Aí eu comecei a ler Santa Teresinha. Mas eu fiquei assim, deixei aquele silêncio muito no profundo do coração, né? Assim, eu pensava assim, se for de Deus, se for obra de Deus, vai permanecer. Se for obra humana, se for desejo humano, vai desaparecer, né? Aí eu sei que, mas eu com o contato com essa minha amiga que estava sentindo chamada da vida religiosa, ela começou a me ajudar também a descobrir a minha própria vocação, né? Aí então quando foi um dia, ela disse que vinha ao Carmelo, né? E aí eu perguntava, porque eu era assim muito leiga nas coisas da igreja, não conhecia muita coisa. Aí ela disse assim, eu vou te levar lá no Carmelo, né? Ai, meu Jesus. Eu sei que quando eu cheguei aqui, foi exatamente nesse ambiente aqui, nesse espaço, quando eu cheguei, né? Estava acontecendo um encontro vocacional. Num primeiro momento, eu ainda tive medo, as grades me assustaram um pouco, nessa questão das grades, eu não conhecia, né, e tudo. Mas, enfim... Esse sininho tocou no dia aí, irmã? Eu não lembro desse sino, chamando alguma irmã. Então, eu sei que mais alguma coisa assim me encantou no Carmelo, né? Mas como eu vinha mais para acompanhá-la, né? Eu lembro que ela falou com a Madre, tinha uma postulante, foi para outro locutório assim e tudo, né? Enfim, mas aí eu comecei a ler também Conselhos e Lembranças de Santa Teresinha, né? E aí quando esse meu amigo, nosso amigo que era do grupo de jovem, que estava querendo entrar no seminário, quando ele me viu lendo Conselhos de Lembrança, ele disse assim, ai meu Deus, Santa Teresinha já fisgou a Lourdes, que era minha amiga, agora vai te fisgar também, E eu fiquei calada, não disse nada, né? Tudo. Eu sei que aí com o passar do tempo, essa minha amiga entrou no Carmelo, né? E na realidade, ela antes de entrar no Carmelo, eu a escolhi para ser minha madrinha de crisma. Ela se tornou minha madrinha, né? Então, uma vez por mês eu vinha fazer uma visita à minha madrinha de crisma, né? Carmelita. Só que quando esse ambiente me chamava, quando você fala, esse ambiente me chamava muito a atenção. Eu vinha dia de domingo. No dia que eu me organizava para vir para cá, se eu viesse à tarde, de manhã eu já sentia uma alegria por saber que vinha para aquele pedacinho de céu na terra. Eu dizia assim, o Carmelo é um pedaço de céu na terra, né? Quando eu dobrava aquela esquina ali, eu já sentia uma paz diferente, algo de diferente, né? Aí eu vinha fazer uma visita a ela. Aí uma vez ela me perguntou assim, meu nome era Conceição. Conceição, ela já sabia que eu já tinha partilhado com ela, eu estava sentindo o chamado da vida religiosa, mas não sabia ainda, estava naquela dúvida qual era o carisma, né? Mas tinha um medo também acho que no fundo, de que a minha vocação fosse assim um pouco influência dela, o meu medo era muito isso, né? Fosse mais um encantamento com o belo do que uma vocação. Assim, né? Exatamente, eu tinha muito medo, porque eu tinha uma proximidade muito grande com ela, será que eu não estou querendo ir para o Carmelo por causa da minha madrinha? Passei por esse questionamento, tive que deixar passar um tempo para poder a obra de Deus ser fecundada no meu coração, né? Aí eu disse assim para ela, olha, até agora eu não sinto, né? Mas na realidade eu já estava assim um pouco balançada, sabe? Mas aí quando eu realmente tive convicção de que realmente era o Carmelo, depois de todo um processo de encontro vocacional na minha comunidade, na minha paróquia, né? Participei também de um grupo vocacional que na época, lá no Seminário da Prainha, existia um grupão grande, aberto, né? Aí eu cheguei para ela e disse, né? Fui sincera, eu disse, olha, eu estou sentindo um chamado para o Carmelo, né? Ela ficou muito feliz e imediatamente ela me chamou a madre para me conversar com a madre. A madre na época, nossa madre era a Irmã Maria da Paz, que já está no céu, né? Aí eu vim e falei com ela, né? Aí ela disse assim, olha, no momento, infelizmente, a gente não tem vaga, né, para entrar. Eu disse, não tem problema não, que eu não estou pretendendo entrar agora, porque eu estava estudando, né, e tudo. É um chamado ainda
preciso fazer um caminho vocacional no Carmelo, um itinerário vocacional, né? Mas aí ela me emprestou um livro, ainda hoje eu lembro demais o título desse livro, depois de tantos anos, Carmelo, uma vocação na igreja. Eu acho que eu li esse livro assim, poucos dias eu li esse livro, né, e tudo, né? Aí fiquei fazendo um acompanhamento com a comunidade, ainda demorou, porque como eu falei, né, não tinha vaga para ninguém para entrar, né? Só tinha duas possibilidades, ou que alguma irmã morresse, ou que alguma saísse, né? E eu dizia assim, eu não vou rezar para nenhuma dessas duas coisas acontecerem. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Morreu uma irmã, e saíram outras vocações, e aí o meu grupo vocacional, a gente pôde se preparar para entrar para a experiência, né? Um pouco assim, resumidamente, um pouco a minha história. E eu entrei, quando eu cheguei, ela estava terminando o período de formação do noviciado. Eu ainda assisti a profissão solene dela aqui dentro, porque antes eu tinha assistido a tomada de hábito fora, né? E ainda fomos um pouco companheira de noviciado, mas era interessante que ela me preparou muito bem para a vivência de vida fraterna. Ela disse assim, Conceição, nós vamos combinar o seguinte, aqui fora você era minha afilhada de crisma, mas aqui dentro nós somos irmãs. Para não haver muito essa proximidade muito grande, né? Porque isso muitas vezes bloqueia a vida fraterna, né? Essa amizade muito, vamos dizer assim, particularizada com uma irmã, isso próxima, não é bom, né? Não é bom, né? Você precisa amar todas, né? Uhum. E aí eu disse, pois tá bom. Então, não tinha essa história de madrinha e de afilhada no Carmelo, né? E tudo, né? E depois de um certo tempo, aí quando eu recebi o hábito, ela sentiu um chamado para uma fundação em Cachoeira de Itapemirim. E ela sentiu um chamado para ir, eu senti um chamado para ficar. Né? Então aí nós nos separamos. Nos separamos, ela já tem quase 30 anos de Carmelo. Quando ela completou 25 anos de Carmelo, eu fui no Carmelo para participar da festa dela. Já convidei para participar da minha, mas infelizmente ela não vai poder participar por essa questão de pandemia. A gente não sabe como é que vai ser a celebração de tudo isso. Ainda estamos aguardando em Deus esse tempo, né? E tudo. Então foi um pouquinho essa nossa história. E aí, irmã, quando você decidiu assim a viver a vida mais em Deus, assim, né? Na sua totalidade, né? E a família, a sua família mesmo, assim, como é que foi dizer para a família em si, né? Como é que foi a partir de então? Uhum. Olha, na realidade, eu acho que muita gente já sabia do meu chamado, só os meus pais não sabiam, acho que faltava um pouco de coragem, né? Aí então eu cheguei, eu disse, vou falar para minha mãe. Eu digo para minha mãe e a minha mãe disse para o meu pai. Foi realmente o que aconteceu, a estratégia deu certo, né? Aí eu cheguei para a mamãe, né? E disse para ela que estava sentindo um chamado à vida religiosa. Eu lembro muito bem, a mamãe disse assim, minha filha, se for para a sua felicidade, ela disse, Deus e Nossa Senhora é que sabe. Né? Pois tá bom. Aí não demorou muito, lá se veio o papai atrás de mim. Né? A mamãe já tinha falado para ele. Aí ele todo assim, né? Mas a gente percebia uma certa alegria da parte também deles, né? Ele perguntou assim, minha filha, você está pensando em entrar no convento? Tudo. Aí eu falei, abri o coração para ele, né? Ele disse, estou sim, papai, estou sentindo um chamado e tal. Eles não colocaram nenhuma oposição. O meu único medo era realmente a questão da vocação ao Carmelo, porque é uma vocação muito... Toda vocação ela é radical, mas do Carmelo eu vejo de maneira muito forte a questão da clausura, né? Eu já tinha aquela consciência de que sair era só em casos especiais, né? Quais são os casos, irmão? Só sai para saúde, né? Eu já tive a oportunidade de sair, inclusive em 2017, foi. Eles completaram 50 anos de vida matrimonial, né? E eu saí, fui com a minha família para a gente celebrar esse momento. E quando eu fui dar uma ajuda no Carmelo do Rio de Janeiro também, eu pedi para ir lá fazer uma visita. E agora, recentemente, esses dias eu fui, porque a minha mãe completou 70 anos, né? A minha família queria, mesmo nesse tempo de pandemia, né? Fazer pelo menos um almoço, alguma coisa. E o meu pai também, recentemente, né? Ele
perdeu um irmão também nessa questão do Covid, e ele estava muito sofrido, ele tinha uma ligação muito grande com esse irmão. Eu disse, não, está na hora de eu ir em casa, dar um abraço nos dois, de forma diferente, mas vou abraçá-los. E fui, né? Mas rapidamente fui no sábado, voltei na segunda, né? São mais esses casos. Hoje em dia já é mais, assim, mais flexível, né? A questão da saída e tudo. Né? E quando sai, irmã? Já bate a saudade? Também bate, né? Apesar de 25 anos, né? Apesar de, por exemplo, quando eu fui para os 50 anos do casamento dos meus pais, eu passei um pouco mais dias, né? Agora, só que foi uma experiência muito interessante. Eu estava muito feliz de estar na casa dos meus pais, depois de muitos anos que não ficava com eles aqueles dias. Mas, ao mesmo tempo, a saudade do Carmelo, sabe? Parecia que eu estava assim, eu me sentia inútil. Eu digo assim, no Carmelo eu tenho alguma coisa para fazer, eu estou vivendo o meu carisma aqui, eu não tenho o que fazer. Uma experiência assim, muito interessante, né? Para quem ouve e escuta isso, irmã, pode ser uma loucura, né? Pode. Pode ser, mas não é uma loucura, mas em Deus, né? É, com certeza. É muito legal a gente ver isso. E quando eu cheguei aqui, que me senti muito em casa, né? A senhora também falou a respeito da questão da obra Lume, porque nesse período de pandemia, o nosso carisma foi muito fortificado, né? Assim, como a senhora falou, é contraditório. Num tempo em que a gente precisava ficar mais recolhido, foi o momento em que Deus utilizou mais que o carisma, enfim, se lançasse mais. Tanto é que o evento Com Deus Tem Jeito foi a maior edição até hoje, né? Da gente resgatar os irmãos e abrir novas casas e tudo mais. Essa é a grande riqueza da Igreja Católica, né, irmã? De unir esses carismas, porque enquanto a gente fazia, né, ou servia, atendia o chamado de Deus na pandemia, muitos carismas se aproximaram e nós nos aproximamos de outros carismas. Até então, até mesmo aqui no Carmelo também, né? O Tito é uma pessoa que vem muito aqui e tudo mais. Super então, conhecido. Né? Nós somos muito gratos a vocês também. Com certeza, e a gente agradece muito a Deus pelo testemunho de serviço de vocês, porque assim, nós também vivemos de forma cada vez mais intensa o nosso carisma dentro da clausura, né? Esse ministério de intercessão por todos os que estavam e ainda estão sofrendo, né, as consequências dessa pandemia, né? Pessoas benfeitores, amigos, pessoas desconhecidas, familiares também. A gente rezou muito, continuamos rezando intensamente por todas essas intenções, né? Mas uma coisa que nos alegrava muito é quando a gente sabia que existiam missionários católicos nas ruas, sabe? Que essa igreja missionária quer dizer, a igreja continuava missionária, sabe? Isso nos alegrava muito, isso dava um sentido à nossa vocação, ao nosso carisma, à nossa vida de oração. Isso nos alegrava muito, sabe? Em saber que essas pessoas não estavam aí realmente sós, né? Tinha alguém que estendesse a mão a eles, né? E isso realmente também nos alegrava quando você fala essa comunhão dos carismas, né? Porque no começo era bastante sofrido a gente ver que a nossa igreja tão missionária, num momento tão sofrido, e não poder, assim, de certa forma, realizar a sua missão como antes, né? Claro que continua através das redes sociais e tudo, né? Mas quando a gente via vocês ali saber o trabalho, a gente acompanhava a irmã Bernadette mostrava todos os vídeos para a gente, né? Isso nos alegrava muito. Uma das coisas que eu sempre admirei muito na obra Lumen esse espírito de comunhão, né, de unidade com a diversidade, com as diferenças. Eu acho que o mundo e a própria igreja clamam por um testemunho de comunhão, de fraternidade. E cabe a nós, né, aos nossos carismas, trabalharmos sobre isso, porque o mundo tão dividido, a igreja precisa dar uma resposta, né? E essa resposta tem que partir de dentro. Né? E eu sempre admirei muito a obra Lumen nesse sentido. Eu acho que Deus abençoe, que esse testemunho continue, né? E sem contar, porque eu penso assim, que o carisma de vocês é um carisma que
Respira assim, respirar como dois pulmões, né? A oração, a espiritualidade e a caridade, a ação. Eu acho que isso aí é um testemunho perfeito, né? Amém. Irmã, nós estamos daqui a pouquinho chegando no final. Nós temos muitos assuntos para conversar, infelizmente não vai dar tempo, mas eu tenho uma curiosidade. As pessoas que veem assim, ela é uma irmã enclausurada, mas ela fica só rezando, rezando, rezando. Isso é verdade, irmã Imaculada? Também, isso é verdade, que ela fica só rezando, rezando, mas trabalha muito, pessoal. Uma irmã de clausura trabalha muito, não é, irmã? Não é verdade? Com certeza, porque... Qual é a rotina de vocês aqui dentro, assim, se é possível dizer alguma coisa, assim, né? Assim, a questão do trabalho, nós fazemos praticamente todos os trabalhos de casa, né? Nós lavamos, nós cozinhamos, procuramos tudo fazer para servir as irmãs. Cuidamos de uma irmã idosa, né? Tem as irmãs da portaria interna, que tem que atender a portaria, que tem que atender os telefones, as comunicações, enfim, a sacristã. Então, esses trabalhos todos nós fazemos. Então, para isso, a nossa rotina começa muito cedo, né? 4h30 da manhã, nós já estamos lá no nosso despertar, né? E depois, para 5 horas, iniciarmos a nossa primeira oração do ofício divino, oração de laudes, né? E depois temos 1 hora de oração mental, e depois temos a Santa Missa, depois 15 minutos de ação de graças, e depois temos Técia, nesse tempo de pandemia já temos rezado antes, né? Mas antes a gente rezava depois. E depois vamos para o café, e depois do café, cada uma vai para os seus ofícios, seus trabalhos determinados, cada um vai para o seu trabalho, né? Mas esses trabalhos a gente procura fazer, dentro do possível, num espírito de silêncio, para que o silêncio ajude a essa comunhão com Deus, né? Esse estar com Deus mesmo no meio dos trabalhos, né? Porque a nossa espiritualidade, ela é muito assim, eliana, né? A gente bebe muito do espírito de Santo Elias, que ele dizia assim, está Deus em cuja presença estou. Então, procuramos fazer tudo na presença de Deus, né? Todos os nossos trabalhos, as nossas atividades. E quando, depois, 10h57, nós temos uma outra hora menor, chamada sesta. Aí depois de sesta, a gente vem em procissão, em ato, rezando o Salmo 129, que é o De Profundis, pelos falecidos, e a gente vem para o refeitório, né? E aí a gente inicia tudo com uma oração, e depois, a parte da alimentação, a gente fica ouvindo uma leitura no refeitório, uma irmã fica fazendo uma leitura espiritual, né? E depois encerra-se com a oração, e depois reza-se o ângelus, vamos lavar a louça do almoço, né? E depois vamos para uma hora de recreio, né? O nosso recreio do meio-dia, que a gente chama, é fazendo o nosso trabalho das velas, que é um rendimento que a gente tem em comunidade, né? Fazemos algum trabalho para ajudarmos também na despesa, né? Bem isso. E depois vamos para a cela, um momento de mais descanso, recolhimento, até 2 horas da tarde. Depois de 2, nós temos outra hora menor, chamada Noa. Depois de Noa, vamos fazer a leitura espiritual, quem não tem alguma atividade, né? A Lexio Divina. E depois da Lexio Divina, depois de 3 horas, a gente vai ao coro, fazer uma visita ao Santíssimo, um momento de prostração, um momento da hora da misericórdia. E depois cada uma vai continuar os seus trabalhos até 5 da tarde, com a oração de vésperas, depois de vésperas 1 hora de oração mental e depois jantar, recreio, ofício das leituras e completas. Aí encerra o nosso dia. Vocês estão vendo, né, pessoal? Vida de clausura, vida consagrada aqui no Carmelo, trabalha muito. Então, você que se sente o chamado, está assistindo esse vídeo agora, sente o chamado, saiba que você vai rezar muito, mas vai trabalhar muito, vai lavar louça. Irmão, vai varrer. Vai varrer. Às vezes a gente brinca que aqui nós fazemos muitas lives, né? Live a louça, live a roupa. Live tudo. Live é tudo. Tá bom. Irmã, eu quero agradecer do fundo do meu coração, assim, eu tô assim muito feliz de estar aqui, de conhecê-la, né? E eu quero que a senhora deixe assim, gostaria, né, que deixasse uma mensagem
para aquelas pessoas que sentem o chamado à vida consagrada por inteiro dessa maneira, né? No Carmelo, ou uma vida consagrada religiosa, né? O que a pessoa deve responder a Deus? Enfim, diga algo assim para quem está com o coração ali sedento. Olha, eu digo que a pessoa diga sim, viu? Porque eu esqueci de um detalhe que eu não contei um pouco na minha vocação, que quando eu senti um chamado, eu fugi 2 anos, né, do chamado. Para mim foram 2 anos mais inúteis da minha vida, eu posso assim dizer, né? Porque, como eu falei, né, eu achava que não estava preparada, aquela coisa, toda uma novidade, né? Mas é preciso a gente dizer sim, porque a vocação para mim hoje ela é sinal de realização, né? Realização humana. E Deus nos chama para sermos realizados, sermos felizes, né? Então, sermos felizes naquela vocação que Deus pensou para nós desde toda a eternidade, né? Antes que nascêssemos, Deus já escolheu a nossa vocação. Então, qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação, né? Então, procure. Às vezes não é fácil. A gente precisa trabalhar muito nessa descoberta, nesse discernimento. A gente precisa de uma orientação espiritual, de muita oração, de muita escuta. Mas é preciso buscar, né? E é preciso responder sim, para ser feliz. Amém. Muito obrigado. A gente fica por aqui, pessoal, nesse dia lindo aqui, né? Nesse domingo, 3º domingo do mês das vocações. Eu espero que você que sente o chamado realmente possa, dia após dia, no tempo de Deus, rezando junto com Ele, para discernir a sua vocação, tá bom? Deus abençoe, fique aqui no canal. Se você não é inscrito no canal aqui da Obra Lumen, se inscreve no canal, dá um like aí para poder esse vídeo chegar a mais pessoas, para a gente evangelizar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau!